E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Cidade, cientista do trabalho, e venho trazer para vocês mais um mini curso sobre o grande tema mundial, né, que é a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela vai além do que aquelas coisas que são tratadas comumente nos cursos de inteligência emocional. E uma das coisas que é importante, que é tratado no curso, é a expansão de nossa consciência ou o aumento do nosso autoconhecimento. Então, para falar um pouco nisso, eu trago para vocês uma teoria muito legal, que certamente mudou a vida de muita gente depois que descobriu essa teoria, mudou o pensamento, né? Houve aquele salto quântico do elemento tecnológico, o elemento humanológico e para o ser humano. Então, nós vamos falar hoje sobre a teoria da dissonância cognitiva. Então, um mini curso do tema humanologia, que é o nosso ponto principal aqui no Instituto Mindful. Então, se preparem para fazer esse mini curso e poder trocar algum conhecimento conosco sobre esse tema da teoria da dissonância cognitiva. Então, nós vamos aqui tratar esse super tema hoje com vocês. Então, pessoal, para a gente começar a falar nesse tema, nós temos que entender de onde é que surgiu, então, essa dissonância cognitiva, ou quem criou a dissonância cognitiva. Então, nós vamos ter que ir para algum tempo atrás, 1900 e um pedaço, onde um psicólogo chamado Leon Festinger, né, de Nova York, se tornou famoso, então, por desenvolver essa teoria. Então, o que ele fez foi dar um conhecimento científico naquilo que nós já fazíamos. Então, ele começou a fazer um entendimento dentro da área da psicologia social e também da sociologia, sobre esse ponto fantástico que é a dissonância cognitiva. E o legal disso tudo é que vocês vão ver que quando vocês saírem desse mini curso, vocês vão começar a encontrar isso em todos os lugares que vocês forem, vocês vão ver alguma coisinha para a gente tentar entender, então, esse comportamento. Então, o Leon, né, aqui nessa foto bem mais jovem, que nas outras fotos que vai aparecer, se torna, então, bacharel em ciência pelo City College de Nova York. E aí nós já estamos nos anos de 39, né? Então, assim, Revolução Industrial já em pauta, tudo acontecendo. Então, ele faz a sua graduação e vai para Iowa, e Iowa é onde ele recebeu o título de PhD já em 1942. Então, essa é um pouco da trajetória, sempre é bom a gente conhecer as pessoas das quais a gente está falando. Então, essa teoria é uma teoria atual no ser humano. Eu acho que o pessoal que já leu a Bíblia vai ver ela durante todo momento, desde o Gênesis até o último livro, acontecendo a dissonância cognitiva. Então, ele dá uma relação da dissonância cognitiva, né, com as consequências psicológicas de experimentos que não são confirmados, mas que criam um cenário de extrema preocupação entre nós, né? Então, essa é o nosso mini curso aqui. Então, conseguimos mudar o fato de um fato. Nós podemos inventar um fato, que nós temos agora as fake news, né? Fazer disso um fato, e aí podemos, então, mudar isso para uma perspectiva de realidade, né? Então, são sentimentos ou percepções dissonantes, divergentes, né? Alguns assuntos bastante complexos e divergentes, que vai criando uma propriedade. Tem até uma fala que diz: se nós pegarmos uma mentira e começar a repetir ela milhares de vezes, ela se torna uma verdade, né? Então, é isso que nós vamos tratar aqui nesse mini curso. Então, o descasamento entre crenças pessoais, as atitudes daquilo que nós fizemos, então, vai fazendo uma nova realidade, e essa realidade começa a criar, então, novas consciências que se adequam a esse pensamento e começam, então, a fazer
o que nós chamamos de dissonância cognitiva. Então, o que é isso? As pessoas são geralmente automotivadas no sentido de reduzir a dissonância ideológica, ou seja, as suas incoerências das suas ideias. Então, eu lanço uma opinião e aí eu começo a entender que aquela opinião começa a tornar uma verdade para mim, e daqui a pouquinho para outro, para outro, para outro. Então, a gente vai alterando as percepções e cognições, ao mesmo tempo que criam outras, né, outras rotas e outras cognições que vão colocando um cimento, uma cola nesse sistema de crenças que nós estamos, então, trazendo. Né? E a maioria das crenças, elas funcionam nesse tipo de situação. Ela vai formando pessoas, as pessoas vão formando clubes, entidades e demais situação, e aí isso vai acontecendo aos poucos, essas mudanças, né? Então, nós vamos falar aí que a crença, então, para se tornar, ela precisa ter um continuismo dela. Então, uma segunda alternativa é reduzindo a importância de dar os elementos ideológicos dissonantes e incoerentes que pode perturbar os seus sistemas de crença. Então, pessoal, comecem a ver as fontes, as origens, né, começar a entender de onde vem o que essa crença está chegando para vocês, né? Então, procure observar muito bem as origens e as situações verdadeiras dessas crenças que estão chegando antes de entrar na dissonância cognitiva. Então, os primeiros casos publicados, então, com o estudo do Festinger, né, é o tema descrito no livro dele, nos primeiros livros dele, né, When Prophecy Fails. Então, isso já estamos nos anos de 56, já estamos mais perto do nosso tempo atual agora. Então, o que vem, então, nesse livro? Então, as coisas boas acontecem, basta uma pequena história. Então, Festinger e seus colegas leram uma nota no jornal intitulada Prophecy from Planet Clarion, Call to City, Flee the Flood, onde um grupo de pessoas dizia que uma tempestade gigante, enorme, destruiria o planeta Terra. Então, ele e seus colegas viram nesse fato algo que levaria o tal grupo a sentimentos dissonantes, divergentes, principalmente se a profecia falhasse. Então, o grande lance do grupo é isso, né? É permitir que a coisa não falhe. Então, os pesquisadores se infiltraram no grupo, né? Fizeram parte desse grupo e começaram a observar o comportamento das pessoas nesse grupo. Então, a crença, depois que ela é formada, ela começa a abalar o ego daquelas pessoas que estão naquela situação de apoiar essa crença. Mesmo que seja improvável, a gente mantém a nossa ideia firmemente, como se aquilo fosse uma opinião altamente científica e bem formada. Então, nesse grupo que os nossos cientistas entraram, revelou-se falso. O grupo não abandonou suas crenças, em vez disso, para a sua não realização, apegando-se mais ainda às suas ideias. Então, o movimento começa a criar uma força contrária pela negação. Então, eles acreditavam, então, que a realidade transformou-se em base para que seus colegas, então, percebessem essa dissonância cognitiva naquele grupo. Então, observe o abaixo. Como é que a gente vê isso? Quando usamos uma cópia pirata do Windows em casa, a gente fica justificando. Isso é a dissonância cognitiva, dizendo, a original é muito cara, não, bem capaz, olha o preço que o Windows cobra pela original. Então, é uma autodesculpa que nós fizemos centrado numa crença chamada dissonância cognitiva. E se fosse mais barato, eu compraria. Se a Windows baixasse ou desse um super desconto, eu compraria. E, além disso, a Microsoft já ganha dinheiro suficiente. Eu sou um pobre coitado aqui que estou pirateando, né? Então, na política, a gente vê muito isso também, né? Afinal de contas, isso foi o carro-chefe do Maluf, lembra? Ele rouba mais fácil. Então, quando batemos com o carro, a culpa é do outro. O cara não te viu, o cara não freou, ele não estava prestando atenção, ele estava usando o celular, ou por que aconteceu isso comigo?
E aí já vamos para os documentos deles, será que o IPVA está vencido? Mas o IPVA vencido não tem nada a ver com a batida. Então, a culpa nunca é nossa, né? Então, nós temos sempre dissonantes àquela realidade. Então, pessoal, um dos motivos disso é que o cego tem pontos cegos, os nossos cérebros têm pontos cegos também de forma ótica no nosso carro, né? Naquele exemplo anterior, posso até falar da batida, né? O cara teve um ponto cego e aí ele não viu, né, o carro e com isso ele bateu. E também temos pontos cegos psicológicos, né? Uns truques bastante brilhantes é formar uma ilusão daquilo que não existe. Né? E nós temos isso presente na nossa vida. Então, os pontos cegos nos fazem isso. No momento que eu não consigo enxergar um fim aquilo, eu começo a formar elementos de ilusão. Né? Ah, o cara roubou, mas tu vê, ele foi induzido porque não sei o quê, e afinal de contas todo mundo rouba, então essas são as nossas dissonâncias cognitivas. Então a gente tem que ficar mais ligado, tá, nesses pontos cegos, né? Nós temos que estar ligadão nesses pontos cegos para a gente eliminar eles, deixar de acreditar neles. Então nós temos várias dissonâncias assim enormes que nós percebemos. A Terra é plana. 1 milhão e meio de pessoas formam um grupo e acreditam nisso. Né? Vão contra todos os temas da cosmologia, da física e que nós viemos conhecendo ao longo do tempo. Né? Os deuses e os deuses. O meu Deus é melhor que o teu Deus, então vem para a minha igreja. Oh, o meu Deus dá carro. O meu Deus, ele faz tal coisa. Então as pessoas começam a criar uma dissonância cognitiva em nome de Deus, né? Mais uma vez usando o nome de Deus para algumas coisas interessantes, né? E o que vem depois da morte? Aí, pessoal, nós vamos encontrar milhares de respostas, né? E algumas bem dissonantes. Os extraterrestres, existe, não existe? Então nós vamos encontrar grupos que provam que existe, grupos que refutam da ciência e tudo mais nessa situação dos extraterrestres, né? Quem acredita e quem não acredita. Então, quem acredita na ciência, quem acredita nos nossos pontos cegos, e assim vai indo a nossa vida. Mas nós temos que ficar bastante com o critério de entender, então, e aqui é uma pincelada do que é a dissonância cognitiva. Então, na sua empresa, onde você anda, tenta entender melhor a dissonância cognitiva, e agora que vocês já sabem desse fato comportamental, vamos lá, vamos entender e usá-lo. Então, esse foi um mini curso do Instituto Mindful. Se você gostou, entre em contato conosco, contato@institutomindful.com. Nós temos mais outros cursos saindo aqui e vamos conversando então sobre humanologia. Nós temos uma tecnologia fantástica hoje, só precisamos saltar e colocar o ser humano, né, como o detentor dessa tecnologia para um bem maior. E aí nós vamos conseguir chegar à nossa escala maior, que é a humanologia salta para o ser humano. O ser humano é aquele que vai fazer a grande diferença nele próprio, no outro, na comunidade e no planeta. Esses são os nossos 4 quadrantes do Instituto Mindful. Um abraço a todos e até um próximo.